A gente sabe que a gente vem passando por um processo de regulamentações muito forte para quem é do contact center. A gente teve lei do saque, depois a lei do saque 2.0, agora a lei do saque 3.0. Aí vem a Anatel e fala assim, olha, a gente precisa corrigir tudo isso, toda essa bagunça, entre aspas, do que vem acontecendo, de um monte de short call, né, chamadas curtas. O Alan até escreveu um artigo lá para o portal do Contraponto. Inclusive, você que está aí desse lado, se você quiser assistir quiser ler a matéria, tem um QR Code que está aqui, o link também está na descrição do nosso portal. Lá você tem informações com qualidade e que efetivamente vai funcionar na sua operação aí, tá? A gente sabe que falando sobre a regulamentação da Anatel, a 3C ela está diretamente ligada no mercado por ser um discador que abrange ali um grande disparo de ligação. Como que hoje a 3C ela consegue trazer uma segurança para quem está lá do outro lado e evitar, por exemplo, os bloqueios que são permitidos pela Anatel? Pode ser você, Alan? Excelente pergunta. Eu acho que é a dor de cabeça de muito gestor e fez muita gente ficar sem dormir por alguns dias com essas regulamentações. Mas primeiro, falar do portal, até o Pedro citou aqui. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, não só no podcast, mas com o portal, porque é um compromisso com a informação real. Então, sempre que surgem essas regulamentações, sempre que surge alguma mudança no mercado, você ter um parceiro, ter alguma pessoa que está comprometida com traduzir essa informação e levar de forma qualificada e de forma verdadeira para as pessoas é muito importante. Para que as pessoas não tomem, às vezes, qualquer coisa como verdade e saiam tomando decisões de forma errada. Então, parabéns, Pedro, esse trabalho que você tem feito, com certeza, tá e vem mudando o mercado, fazendo com que as pessoas se mantenham informadas e comprometidas com a verdade. Isso aí é muito importante. Quando a gente fala de Anatel, a gente já vem há alguns anos enfrentando essas mudanças, principalmente por conta dela querer coibir o tráfego de ligações abusivas. Então, via de regra, entende-se que o consumidor tem sido estressado cada vez mais, tanto para fins de venda quanto de cobrança, entre outras hipóteses que são construídas, e aí ela começa a lançar algumas mudanças e regulações para conseguir tentar coibir. Mas ela não conhece o lado do call center, não conhece a fundo o lado do call center, o lado do prestador de serviço. E sim, a 3C ela tem acompanhado cada uma dessas mudanças e atuado de forma inteligente. A gente parte do princípio, acho que o Ney fez uma apresentação muito breve, muito modesta dele, mas o Ney é um grande guia dentro da 3C e hoje a gente tem como princípio não transferir a nossa responsabilidade para os nossos clientes. A partir do momento que a Anatel vem com uma regulamentação, não faz sentido eu ter que deixar o meu cliente pensar na melhor saída, pensar na melhor solução e como que ele vai fazer no dia seguinte. Nós somos especialistas em tecnologia. Nós somos especialistas em telecom. Então, essa é uma responsabilidade nossa. E se o cliente está dentro da nossa base, eu tenho que manter ele seguro, independente da mudança que a Anatel apresente. Então, é um papel nosso e essa é uma responsabilidade que a gente carrega. Das primeiras mudanças que a Anatel fez, primeiro foi a tarifação das chamadas de até 3 segundos. Essa foi uma mudança que impactou muito. Naquele momento, se a gente não tivesse agido de forma rápida e breve, com certeza muita operação teria sofrido por conta do custo elevado com telefonia, que a gente sabe que dentro do call center a briga é no centavo. Sim. E normalmente o telecom e soluções são a segunda linha de custo de uma operação, então pessoas, depois telefonia. Pô, uma mudança dessa impacta em até 30%, 40%, até 100% uma operação. Então a gente atua muito rápido nessa primeira saída. Segundo, as 100 mil chamadas improdutivas, que foi algo que veio no combo já dessa primeira alteração. E como que a gente começou as mudanças? Primeiro, a gente tem uma camada de inteligência artificial muito forte, que já fazia o descarte das chamadas com até 3 segundos de duração. Então a gente tinha um robozinho que identificava o que era produtivo ou não. Se era improdutivo, descartava. Se produtivo, transferia para a operação. Como agora a gente tem que descartar antes de originar custo, a gente tem que analisar a mídia antes do 200 ok. Para quem é do mundo do call center e está conectado, sabe do que eu estou falando. Então você tem que analisar a mídia antes do 200 ok, identificar se é uma chamada produtiva ou não e descartar para não gerar mais custo para a operação de call center. Assim, eu já blindo parte do meu cliente, por quê?
que eu vou estar garantindo que aquela ligação que seria tarifada não está sendo. Então eu dou previsibilidade e segurança para ele. Ok, essa foi uma das primeiras soluções que nós lançamos, desenvolvimento 100% próprio da 3C, não é solução terceirizada. Segundo, a partir do momento que o cliente tem mais de uma rota de telefonia plugada dentro da nossa solução, eu preciso mostrar para ele de forma clara quais são as rotas que ele está utilizando e quantas chamadas improdutivas cada uma delas já originou. Então a gente construiu dentro da própria 3C uma forma de grupo de canais. Então o cliente tem a possibilidade de colocar várias rotas dentro desse grupo e a partir do momento que uma rota está próximo do limite, que são 100 mil chamadas, ele para de utilizar aquela rota e vai forçar as ligações saírem pelas próximas. E o terceiro, que talvez seja um dos mais importantes, são os 15% de chamadas produtivas, que são as chamadas superiores ao quarto segundo, ou até chamadas que a gente precisa estender no final do dia. Esse eu acho que é o maior desafio, porque a gente sabe que dentro de um call center, a informação do mailing nem sempre é qualificada o suficiente para te dar 15% de completamento. Sim. Esse eu acho que é o calcanhar de Aquiles de qualquer operação. A gente chega a ver, Ney, dentro da 3C, às vezes, operação com 2. Exato. Meio por São cento. faixas mais antigas, né? Faixas mais antigas, então acho que é aí que está o grande desafio. A partir disso, o que a gente fez? Como dentro da 3C, a gente tem um histórico de chamadas muito grande, em 90 dias a gente chega a ligar para 80 milhões de números distintos. Então eu tenho um histórico muito grande. Por que não trabalhar esses dados em favor do nosso cliente e evitar que ele disque para números que eu sei que o score é baixo? E a partir disso a gente criou dentro da própria ferramenta um filtro inteligente. Então eu olho para os meus últimos 90 dias de ligação, vejo quais são os números que mais completam e os que menos completam, eu escoro essa base dentro da ferramenta e sem custo adicional para o cliente. E quando o cliente sobe uma nova lista, se tem um número com a escoragem muito baixa ou muito ruim, eu nem deixo ele ligar. É uma forma de evitar que esse cliente fique estressando a sua campanha, as suas listas com ligações que não tem e que não tendem a completar. Essas foram algumas medidas que a gente lançou nas primeiras. Na primeira regulamentação. Na primeira regulamentação. Então a gente agiu de forma muito rápida, por quê? Porque a responsabilidade no final do dia, ela é minha. Se o meu cliente for impactado ou prejudicado, automaticamente ele começa a perder o poder que ele tem para financiar a operação. E se a operação para, eu sou diretamente impactado. Então a gente evitou transferir qualquer responsabilidade para o cliente, assumiu essa responsabilidade dentro de casa e resolveu.